Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Meu nome é Eduardo Honorato e eu te ensino a se tornar um administrador de redes reconhecido, ganhando de 5 a 20 mil reais. Depois que você vê esse vídeo, que você vê esse conteúdo, se ele for legal para você, dá um joinha para ajudar a gente aí, se inscreve no canal. Todo dia vai ter um conteúdo novo aqui para vocês. Geralmente de terça e quinta vai ter esse conteúdo mais completo para vocês. Então não deixa de seguir e se você gostar, espalhe esse vídeo aí e ajuda o canal aqui, beleza? Se você já veio aí pelo título do vídeo, se você fez uma busca, encontrou e caiu nesse vídeo, então você já sabe do que se trata. Mas o foco aqui do canal, que é o foco de todo o conteúdo que eu posto, é para você que administra redes, né, que tem essa função de administrador de TI. Então, o foco sempre vai ser voltado para você. A gente vai falar sempre de conceito para que você compreenda o que está acontecendo. E aí, no momento em que você for se encontrar em uma dessas situações que eu vou narrar aqui, você não fique perdido, você saiba exatamente onde você tem que ir. Sempre mantendo a calma, né? Porque é o tipo de situação, né? A infecção por ransomware, né? A palavra ransom vem do inglês, que significa sequestro. Então, o ransomware, o que ele faz na realidade é exatamente isso. Ele sequestra os seus dados. De que forma? Ele infecta a máquina, ele encripta os arquivos, geralmente com uma criptografia muito alta, né? E aí o que ele faz? O vírus, o malware, ele vai encriptar o dado, né? E deixar esse dado ilegível e vai enviar essa chave para um servidor, geralmente um servidor que está na Deep Web, onde ele vai guardar essas informações para que você possa pagar um resgate. E caso você não tenha as ferramentas para eliminar esse ransomware, ou se ele não tiver nenhuma ferramenta para eliminar, e a gente vai ver isso, a gente vai ver algumas ferramentas que podem te ajudar caso o ransomware que você pegou ele seja passível de desencriptação, se ele já tem um algoritmo que é conhecido. Eu vou mostrar algumas ferramentas que vão te ajudar com isso, para você identificar qual que é o ransomware que você tem e que foi pego na sua rede. Então, assim, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre sequestro de dados, com foco em você que é administrador de redes e precisa administrar um ambiente, precisa se proteger contra esse problema, que é um problema grave, que já infectou grandes corporações e que tiveram problemas muito, muito sérios por conta disso. Contrato de segurança da informação, de dados, né? Coisa que hoje em dia é essencial. Bom, aí você chegou lá, numa bela segunda-feira, recebeu já logo cedo, sempre ela, né? Sempre é segunda-feira, recebeu aquela ligação do usuário narrando que eu não estou conseguindo abrir aqui os meus arquivos, eles estão diferentes, o ícone está diferente e o arquivo não abre. Então já vem aquela preocupação, você acessa a máquina, você acessa o ambiente, você verifica que houve uma infecção por ransomware e os dados foram encriptados. E aí já vem o pânico, né? O medo de você ter algum problema ali com backup ou, de repente, alguma situação onde você não vai conseguir recuperar esses dados. Sempre é um transtorno, sempre é uma dor de cabeça. Então, o ransomware, existem alguns erros que são cometidos que fazem com que você pegue esse tipo de vírus, esse tipo de problema, né? Que você seja afetado por esse tipo de problema. E um problema que é muito comum, né? É um erro que eu já cometi, inclusive, porque no começo, antes desse tipo de problema aparecer, era algo que eu tinha o hábito de fazer. Então, você, como administrador de redes, às vezes você administra a rede da sua empresa, às vezes você administra vários clientes, que é o meu caso. E aí o que você faz? Você cria uma porta de acesso externo para você ir lá e acessar. Então, por exemplo, você vai e pega a Microsoft, você pega um seu servidor Microsoft, habilita lá o terminal server, né, a porta de RDP, porta 3389, faz uma publicação direta dessa porta no IP do cliente. Então, para você se conectar, isso facilita muito. A conexão em si, né, a conexão RDP, ela é uma conexão encriptada, então a princípio ela é uma conexão segura. Os dados que trafegam numa sessão de terminal server, eles são dados que conectam, que trafegam por um fluxo seguro de informações, são dados encriptados. Então não existe um problema na
conexão em si ou no acesso via RDP em si. Esse não é o problema. O problema é quando você publica direto a porta de acesso do servidor. O que acontece muitas vezes é que, dependendo de como está configurado o firewall da sua rede, às vezes a pessoa não tem nem firewall, às vezes ela tem um roteador simples lá na rede, fazendo só aquele encaminhamento de porta. E às vezes até essa pessoa está no IP fixo. Mesmo que o IP não seja fixo, às vezes esse IP ele não muda por um tempo. Isso permite com que as ferramentas... Então é assim, você chega lá, os dados estão encriptados, você fala assim, nossa, alguém invadiu a rede, a gente teve um hacker que invadiu a rede. Geralmente, o cara que criou o malware, ele é sim um hacker, um cara ali que tem um conhecimento, mas hoje é fácil até você ser apenas uma pessoa com um conhecimento bem básico ali, pegar uma ferramenta dessa, um ransomware desse pronto, e criar um para você espalhar e tentar você ser aquela pessoa que vai extorquir. Então, assim, não necessariamente a pessoa que criou a ferramenta é o cara que foi lá e invadiu a sua rede. O que acontece muitas vezes é que, por ter essas portas publicadas, você tem um usuário lá que tem uma senha fraca ou até uma senha... Um usuário com senha fraca que tem acesso àquele ambiente de forma remota, isso já implica numa vulnerabilidade para a tua rede. Geralmente, o que essas ferramentas que fazem a invasão, o que elas fazem? Elas ficam de porta para a internet, e elas ficam escaneando os IPs, faixas de IP, né? E ela fica fazendo o quê? Uma vez que ela encontrou um IP que está ali ativo, ela começa a testar portas para saber. Então ele vai direto nas portas padrão de acesso. Seja a porta de algum aplicativo conhecido, né? Seja a porta de um SQL, seja a porta de um terminal server. Então ele vai lá, ele sabe que aquela porta padrão 3389 é uma porta de terminal server. E aí ele tenta fazer um logon. Aí ele vê que ele consegue entrar por aquela porta no seguinte sentido. Bom, eu entrei na porta e agora eu consigo testar um usuário e uma senha. E aí ele começa um ataque do tipo ataque, que é chamado de ataque de força bruta. Como é? Ele pega uma lista de senhas e uma lista de usuários, começa a testar um monte de usuário e um monte de senha. Se você tem um usuário ali, né, que tem um nome padrão, com uma senha, que é uma senha fácil, uma senha simples, está numa lista, uma hora ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir... Porque ele está lá, imagina que esse aplicativo que está escaneando as portas do seu servidor, ele está lá tentando fazer logon. Então ele vai lá, ele tenta um usuário e uma senha, tenta outro usuário, tenta outra senha. Ele pega um usuário e vai tentando, senha. Aí pega outro usuário e vai tentando. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer isso. É uma ferramenta que está ali ativa, automatizada, rodando. Então não necessariamente, né, e muito provavelmente, dependendo do tamanho da sua companhia, dependendo do ramo de atividade, é muito provável que não houve uma invasão direta no sentido de ter alguém ali tentando fazer logon na tua rede, testando usuário e senha, um processo manual. Geralmente o processo de infecção ele é automatizado. Então você fala assim, o hacker invadiu. Não é verdade necessariamente. Quem invadiu geralmente foi o aplicativo, né, que foi utilizado sim e criado sim por um hacker, mas esse aplicativo geralmente ele fez isso de forma automatizada. E aí ele já invade a sua máquina, encripta os seus dados, ele manda essa chave para um servidor dele, para que você possa então ir lá, através de um pagamento, recuperar a sua chave para desencriptar suas informações. E aí, se você não tiver um backup adequado ou não tiver ferramentas para conseguir reverter esse processo, você não tem nenhuma chance senão ter que pagar, que é altamente não recomendável. Afinal de contas, você está lidando com um vagabundo, com um cara que está te extorquindo, né? Uma pessoa que está te extorquindo lá do outro lado, que usou de má fé para fazer esse sequestro de dados e usou uma ferramenta automatizada para fazer isso. Um outro erro muito comum é deixar de ter, num ambiente corporativo, um bom antivírus. O que a gente precisa aprender, conceitualmente, é proteger o usuário dele mesmo. O que isso significa? O usuário geralmente não está apto ele não presta atenção. Às vezes ele também está cheio de coisas ali, então ele vai lá, ele abre um e-mail, de repente, esse e-mail está infectado, ele não prestou atenção, esse arquivo infectado vai lá e infectou a rede toda.
através de uma falha, de uma vulnerabilidade. Então, ter um bom antivírus, né, ter um ambiente, um antivírus gerenciável ali, um console de administração, onde você sabe que todos os equipamentos da rede estão com a última versão ali dos motores de antivírus atualizados, né, funcionais, isso é essencial para todo mundo que vai trabalhar administrando uma rede, seja funcionário, seja você, alguém que administra a rede do seu cliente de forma remota. Então, um bom antivírus, bem atualizado, para cuidar sempre disso, para proteger o usuário de si mesmo, é essencial para que você não tenha esse tipo de problema. E se você é da área de TI há algum tempo, provavelmente você deve ter ouvido falar, foi notícia até em jornais, né, no mundo todo. Em 2017 a gente teve um ataque massivo de ransomware, que é o ransomware famoso chamado WannaCry. Deixa eu ver se eu tenho a tela dele, eu vou procurar aqui no Google para mostrar para vocês. O que o WannaCry fazia, né? Basicamente, ele fazia uso de uma vulnerabilidade do Windows, que era um patch que já havia sido lançado há algum tempo, e ele foi criado um worm, né, que é um vírus, uma ferramenta automatizada, que ficava de cara para a internet escaneando um monte de equipamentos, de máquinas. E aí ele fazia o quê? Ele verificava as máquinas que não tinham essa correção, esse patch de segurança aplicado, e aí ele infectava. Então, assim, não havia necessidade de nenhuma ação errônea do usuário para que ocorresse a infecção. Então, o usuário não precisava ir lá e abrir um e-mail infectado ou entrar num site e tentar baixar algum aplicativo e executar o vírus. O vírus ia lá, pegava as máquinas que estavam de frente para a internet, que tinham aquela vulnerabilidade, e ia automaticamente se espalhando. Uma vez dentro da rede, ele fazia ele se espalhava por todas as máquinas internas. Então a gente teve um problema muito sério, inclusive no Reino Unido, onde muitas máquinas na época executavam uma versão legada do Windows, que era o Windows 2003, onde a Microsoft já não atualizava mais. Né, máquinas com Windows XP também que não eram mais atualizadas. E aí o que acabou acontecendo é que, como não havia correção, né, aquele é um patch que, para as máquinas que estavam atualizadas, ela já não corria mais o risco de ser infectada, porque o vírus explorava essa vulnerabilidade. Então, para quem já tinha o patch aplicado, não teve problema. Para quem não tinha, ou para quem tinha um sistema operacional legado, no caso do Windows XP ou Windows 2003, acabou sendo infectado e tendo lá os arquivos encriptados de forma automática, sem ser necessário nenhuma ação do usuário. Então, a aplicação de patches de correção de segurança é uma coisa essencial para você que administra redes, deixar sempre as máquinas ali atualizadas na medida do possível. A Microsoft, no caso do Windows especificamente, toda segunda, terça-feira do mês, ela lança essas atualizações e elas estão disponibilizadas. Então você pode fazer isso ou de forma manual, que é pouco recomendado, né, dependendo do tamanho do ambiente que você administra, ou através de ferramentas que a Microsoft mesmo fornece para administração de aplicação de patch de segurança numa rede interna, para você que não tem muitos recursos, não pode usar uma ferramenta mais complexa, onde você controla essa aplicação de patches, tem o WSUS da Microsoft para você aplicar esses patches, ou para qualquer máquina conectada na internet, você pode ir lá através do Windows Update, baixar essas atualizações, sempre deixar o seu equipamento atualizado, seja para sistema operacional do servidor, seja para sistema operacional de estação de trabalho. Ah, mas não teve jeito, eu vacilei. Cheguei, estava lá os arquivos encriptados, não tem negociação. Então, primeiras opções, vamos tratar de ir atrás de pagar resgate de informação só num último caso. Lembre-se sempre que, se você for fazer uma operação, tentar pagar o resgate para você conseguir de volta a sua chave de encriptação, lembre-se que você vai estar lidando com um criminoso, com uma pessoa não idônea, que as chances dessa operação dar certo são baixas, né? Então você vai estar dando dinheiro, literalmente, para um criminoso que sequestrou os seus dados, e os riscos disso não dar certo são grandes. Então,
O ideal é que você, que administra o ambiente, não tenha que passar por isso, né? Então, tenha todas as ferramentas e tudo que é necessário você precisa fazer antes para que você não tenha que depender de solicitar um resgate, né, dessas informações. Então, existem algumas ferramentas e alguns sites que são... Eu vou listar e vou deixar na descrição do vídeo para depois você entrar e ver por si mesmo. Esses sites não é garantido que através dele, né, você vai conseguir resolver o teu problema. Porém, existem aqueles chamados, os hackers chamados white hats, né? São os hackers do bem, que estão sempre tentando fazer uma engenharia reversa nesses algoritmos de encriptação e disponibilizar ferramentas para que você possa desencriptar os seus arquivos sem necessariamente ter que pagar pelo resgate deles, sem ter que recorrer. Porém, é muito difícil, né? Existem inúmeras ferramentas, como a gente vai ver. Existem, inclusive, sites onde você pode identificar se o ransomware que você pegou, se o vírus que te infectou, se ele já possui uma ferramenta de desencriptação sem que você tenha que pagar pelo resgate. Eu já vou mostrar ele para vocês. A questão é que nunca é bom depender disso. Sempre vai ter aquele tempo chato de restauração, né? E existe a chance do vírus que encriptou o seu ambiente, o algoritmo de encriptação que foi utilizado, nunca ser resolvido. Então você pode efetivamente perder os seus dados, caso você não pague pelo resgate e caso você não tenha um backup. Estou com eles abertos aqui já para vocês. O primeiro site que eu gostaria de mostrar para vocês é esse ID Ransomware. Então o endereço é aqui, idransomware.malwarehunt13.com. E aqui ele te dá as seguintes opções, né? Para você fazer upload de um arquivo que esteja infectado, você clica aqui em procurar, vai lá no seu computador nos arquivos que estão infectados, e aí você pode fazer um upload dele aqui, e ele já vai dar para você o nome do ransomware que infectou a sua rede, e ele vai te dar a informação se esse ransomware ele pode ser desencriptado ou não. Nesse caso aqui desse site, ele nos dá algumas opções aqui. Então você pode subir o ransom note, né, que é a nota. Geralmente, quando você é infectado, ele deixa uma nota lá, um TXT, dizendo o que é necessário para que você entre em contato, para que você tenha a sua chave de criptografia recuperada. Ou você pode mandar um arquivo encriptado de teste aqui, um arquivo sample, né, para tenha lá o conteúdo encriptado. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um arquivo que é um arquivo que foi... eu tenho esse arquivo aqui, que foi de uma infecção que um cliente meu pegou. E aqui ele me dá o resultado, tá vendo? Que é um ransomware. Esse é o nome do ransomware, Macop. Esse ransomware não tem meios de decriptação nesse momento. Então, assim, ele diz que é recomendado que você faça um backup dos seus arquivos encriptados e espere por uma solução no futuro. Essa encriptação, ela aconteceu há mais de 3 anos. E ainda não há uma ferramenta que faça decriptação. Então é importante que você não dependa desse tipo de ferramenta. Essas ferramentas elas podem te auxiliar, elas podem te ajudar, porém não dependa delas. Sempre tenha backup dos teus arquivos, né, para que você não precise depender desse tipo de ferramenta aqui. Um segundo projeto que tem algumas ferramentas interessantes, caso você tenha esse tipo de problema, é esse projeto aqui do nomoreransom.org. Tá? E ele tem também aqui algumas orientações que são já em português. Nesse site, você vai encontrar algumas ferramentas para você baixar. Aqui ele tem a mesma opção, tá? Você pode mandar alguns arquivos de sample para ele, que tem até 1 mega. São arquivos encriptados, ele vai dar para você o nome da ferramenta e vai dizer se existe já
alguma ferramenta que desencripta esse conteúdo. Para uma das coisas que você vai encontrar que são muito interessantes nesse site aqui é a parte de ferramentas de decriptação. E aqui ele vai te dar, por nome aqui, as muitas ferramentas dos ransomwares que já foram, de alguma forma, desencriptados. Então, se você tiver a sorte, né, que afinal de contas, ter sido encriptado por um ransomware não é de forma alguma sorte, mas se você tiver a sorte, ele já está nessa relação aqui, você vai conseguir fazer a decriptação dos seus dados sem necessariamente pagar, né, pelo resgate deles. Então, No More Ransom, projeto excelente. E aqui no site da NCSoft, basicamente a maioria das ferramentas que tem aqui estão aqui também, né? Mas são também ferramentas de decriptação no site da NCSoft e Ransomware Decryption. Então aqui várias ferramentas também para você que pegou algum tipo de criptação desses ransomwares aqui. Então, essas ferramentas aqui podem ser muito úteis. Então, antes, obviamente, de você pagar pelo resgate dos seus dados, ir atrás de falar com um vagabundo que está tentando te extorquir, eu recomendo que você cheque essas ferramentas. De novo, vou deixar na descrição os sites para que você encontre lá. E esse seria um dos recursos. E, por último, backup. Então, se você tentou fazer a decriptação ou verificou que os dados realmente foram encriptados e o ransomware não está na lista de conhecidos aqui que podem ser decriptados, tenha, por favor, um backup. Uma boa política de backup, né? Faça backup em cloud, faça backup em storage, em discos externos, para que você não tenha que depender disso aqui. Vou fazer aqui para vocês um tutorial sobre o que é uma boa política de backup, né? Quais são o que você precisa considerar na hora de fazer um backup, porque simplesmente salvar os dados não necessariamente pode indicar que você tem uma boa política de backup. Então, vamos ter uma aula sobre isso aqui no canal em breve, falando disso, provavelmente até um podcast sobre isso, né, tratando desse tema. Mas tente não necessitar, porque por último, a opção que te resta, caso você não consiga, o que acontece é o seguinte, tá? Se por acaso não tiver nessas ferramentas que eu demonstrei aqui, né, nesses sites, se o ransomware que tiver infectado a sua rede ou a sua máquina, ele não tiver uma ferramenta de decriptação conhecida, você não tem alternativa a não ser ir atrás do bandido que está fazendo a extorsão e tentar verificar com ele geralmente o que acontece. Eu já tive um caso onde eu tive que pagar o resgate lá em Bitcoin, ele pede, e no caso onde eu tive que pagar o resgate, ele me forneceu, ele pediu para que eu enviasse um arquivo. Esse arquivo que eu enviei, ele foi com... é um arquivo, tem que ser um arquivo simples, eles restringem as extensões que você pode mandar, e ele manda para você o arquivo decriptado, ou ele manda a ferramenta de decriptação para que você teste aquele arquivo junto com a sua chave, para que você não tenha, uma vez pagando o resgate, você tenha os seus dados restaurados. Então, para que você não tenha que chegar nesse ponto, tenha sempre o seu backup em dia, né? Sempre a sua política bem estabelecida, antivírus atualizado, sistema com patch nos 3 pontos que eu falei aí, para que você não precise depender de falar com um cara que é obviamente um bandido, alguém ali que está tentando fazer uma extorsão, e para que você proteja o seu ambiente, esse é o ideal, para que você não tenha que necessariamente ir atrás desse tipo de recurso.
E é isso, pessoal. Espero que o conteúdo seja útil para vocês. Espero que você possa, de alguma forma, fazer um bom uso disso que eu estou dizendo para você aqui. Espero que você não esteja chegando nesse conteúdo depois de ter tido o problema. Espero que esse conteúdo chegue em você antes, para que você possa se proteger. Saiba como se proteger. Se você gostou, se ele foi útil para você, então segue aí o canal, dá um joinha. Eu vou sempre estar colocando conteúdo de relevância e de valor para você. E no que eu puder te ajudar, deixa nos comentários aí. A minha DM está sempre aberta, você pode me procurar por lá. E eu espero ter ajudado vocês. Espero poder criar, junto com a galera aqui, essa comunidade de elite, essa galera do suporte de TI que é elite. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. E um abraço a todos.